cantar numa igreja ali em Osasco, uma igreja católica. Eu falei, bom, o padre deixou, porque a gente é espírita, né? Não, o padre é mais espírita do que católico. Que legal. Marcou para vocês irem lá. Aí nós fomos lá, no dia marcado. E ele não censurou nenhuma música? Não, nada. Aí nós nos colocamos, entramos pela igreja, a igreja tem aquelas colunas assim, bonitas, né? Coluna tipo bem antiga, né? E nós fomos entrando, lá tinha o palco, a gente se posicionou no palco de frente para o público, né? E aí o pessoal começou a chegar, foi lotando os bancos. E na segunda fileira de bancos, tinha uma senhora, entre tanta gente, até agora não notei, tá lá no meio. Mas depois é que eu fui ver que ela era do segundo banco. Aí quando eu comecei o trabalho, eu falei, boa tarde pessoal, nós somos o Grupo Vocal Neo Harmonia, nós somos um grupo espírita. Quando eu falei a palavra espírita, essa mulher no segundo banco, ela deu uma levantada rápida assim, reagiu com aquele ódio no rosto, mostrando aquela revolta. E foi saindo no meio das pessoas, saindo assim, grossa, saiu, pegou o corredor da igreja e foi lá para sair pela porta da igreja. À medida que ela foi andando rápido, eu falei, Deus, segura essa mulher, deixa ela aprender, mostrar o que nós vamos cantar para ela ver. Menino, quando ela chegou, foi fazer a curva, ela botou a mão na coluna, ficou grudada na coluna. Ela queria andar e não saía. E não saiu, soltava, e nós começamos a cantar. Cantamos, sei lá, 1 hora. E a mulher em pé, grudada na coluna. E ela, então, o que ela fez? Como a coluna era grande, ela deixou a mão dela aqui, deu a volta e ficou olhando a gente. Deu a mão, ficou presa na coluna, e ela olhando para nós, assistindo a gente. Quando terminou a nossa apresentação, aí eu falei para ela, falei, Deus, solta ela. Rapaz, é muita pretensão, né? Dando ordem para Deus. Mas Deus é alguém, um espírito bom que me ajudou. Aí essa mulher soltou a mão e veio pelo corredor embestada, veio doida. Eu falei, ai meu Deus, essa mulher vai montar em cima de mim. Ela veio, Éder, ela me abraçou com tanto carinho. Seu Roberto, o senhor me perdoa, me perdoe. Eu falava, perdoar do quê, senhora? O que houve? Eu saí daqui revoltada quando o senhor falou que era um grupo espírita, porque eu tinha assim uma noção de espiritismo péssima. O que eu aprendi sobre espiritismo é tudo coisa negativa e tal, mas vocês cantaram o amor, vocês cantaram Jesus, vocês falaram de Deus, de amor, de perdão, de caridade. E me abraçou e falando comigo. Eu falei, não se preocupa, dona, eu entendi. Foi eu que pedi para Deus segurar a senhora lá, que era para a senhora ter essa oportunidade. Ela falou, bendita a hora que o senhor fez isso, seu Roberto. Eu fiquei lá 1 hora em pé, mas valeu a pena, porque agora eu sei como que o trabalho de vocês é tão lindo. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.